Olá, boa noite! 21 de maio de 2022. No SBT-MS Debate de hoje, nosso tema é juventude. Vamos falar desta faixa etária entre 16 e 29 anos que, conceitualmente, se enquadra como jovem, dos problemas do desemprego e da precariedade que os jovens já conheciam antes da pandemia de coronavírus. Que anseios o jovem tem? É conectado mesmo com o mundo ou se isola nas redes sociais? O SBT-MS Debate está começando. E hoje nós convidamos o subsecretário estadual de Políticas Públicas para a Juventude, Ian Leal. Boa noite, Ian. Obrigada por participar conosco hoje no SBT-MS Debate. Boa noite, Eliane. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu quero agradecer o convite de estar aqui com você hoje. Nós que agradecemos. Ian, quantos anos você tem? Olha, apesar de eu não aparentar, mas eu tenho 28 anos. Então está ainda no contexto de juventude, porque é de 16 a 29, né? Ano que vem eu já saio um pouquinho já da faixa etária, mas ainda estou dentro do contexto. Ian, primeiramente eu gostaria que você explicasse o que é o trabalho da subsecretaria que você está à frente. Olha, para nós, a subsecretaria, quando nós fomos discutir com a sociedade, é importante dizer que eu já participo das políticas de juventude há muito tempo, né? E na atualidade, conversando com a sociedade, a gente vê que o jovem precisa de uma atenção especial. A gente sempre fala que as políticas de juventude ela é transversal, ela está dentro da educação, dentro do esporte, mas a subsecretaria ela vem para trazer um olhar específico e para trazer também a sociedade, para estar dialogando com os poderes, né? Tanto o governo quanto a justiça, quanto o legislativo, a gente vem fazendo esse trabalho de diálogo e pautando algumas ações que para nós é mais significativa do que as demais. Ian, eu te convido agora a acompanhar um vídeo da Mariana. Ela nos enviou um vídeo, ela é uma jovem indígena aqui de Campo Grande. Olá, meu nome é Mariana, tenho 23 anos, sou estudante de música e licenciatura e sou indígena da etnia Terena. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a juventude indígena. Eu acredito que nós, como jovens indígenas, temos interesse de ocupar, né, de estudar em uma universidade, de ocupar um cargo na cidade, né, no mercado de trabalho. Então, nós temos o interesse de participar, de se integrar. Eu acredito que falta mais programas, né, que ajuda a criar uma visibilidade maior dentro das comunidades indígenas. Muitas das vezes os jovens indígenas são subestimados porque acham que vivem na aldeia, não tem contatos, né, não tem internet, não tem comunicação. Muito pelo contrário, a gente busca sempre buscar mais conhecimento para fazer parte daquilo que nos pertence. Ian, a Mariana falou de diferentes realidades, né? O jovem que consegue a oportunidade e aquele outro jovem que não consegue por estar nas aldeias. Você que anda aí todo o Mato Grosso do Sul levando políticas públicas, o que você enxerga em relação à realidade do jovem indígena? É importante a gente colocar que, primeiro, nós temos juventudes, né? E a juventude ela é plural e a juventude indígena está dentro desse contexto. E aí a gente tem o jovem indígena que mora próximo às cidades e as comunidades indígenas que estão mais isoladas. Quem mora próximo às cidades tem uma facilidade um pouco maior do que o jovem que está nas comunidades. Porém, nós temos uma questão de levar as oportunidades para esse jovem, né, de qualificar esse jovem, né, porque a gente sabe a dificuldade do deslocamento deles, né, então nós temos feito esse trabalho. Além disso, nós temos um outro ponto também, que é a questão cultural, né, de garantir que esse jovem mantenha a cultura da sua comunidade. Nessa questão da internet que a Mariana falou, o jovem de hoje, ele está realmente conectado ou ele está preso nessa bolha das redes sociais? É importante a gente colocar que existe um conceito de que o jovem, por si só, ele já é conectado, né?
mas a gente precisa chamar a atenção para alguns fatores, né? O jovem estar nas redes sociais, no Instagram, Facebook, WhatsApp, enfim, todas as redes, não quer dizer que ele domina a conectividade, né? Por quê? Porque a questão da conectividade ela é muito maior do que isso. A gente vem vendo, né, principalmente dentro dos cursos de qualificação que a gente vem oferecendo, que o jovem, por exemplo, sabe mexer muito bem no Instagram, mas não consegue fazer uma planilha de Excel, que o mercado de trabalho vai cobrar dele. Então é isso que a gente vem tentando fazer, essa mescla desses dois cenários. Ian, nós temos mais um depoimento que é do jovem Ariel. Vamos acompanhar? Olá pessoal, eu me chamo Ariel, eu tenho 19 anos, eu sou estudante. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que é a juventude. A juventude ela é tida como um problema, em maior parte dos casos o pessoal olha e fala, o jovem ele é encrenca. Mas eu acho que a gente devia começar a olhar o jovem como uma solução, não como um problema. Porque o jovem ele tem que ter acesso, ele tem que ter oportunidades no mercado de trabalho, porque o jovem está dominando o mundo do TI, o mundo da indústria, do comércio. Então deveria existir políticas públicas para ajudar o jovem a alcançar o primeiro emprego, ou então a ter acesso a condições de qualificação profissional. Eu acho que isso é juventude, isso é cidadania. Ian, o Ariel defendeu a juventude como solução e não como gente problema, como muitas pessoas taxam. Como que você vê essa questão? Olha, é importante essa questão de como algumas pessoas olham a juventude, né? E aí a gente ouve às vezes, a juventude está perdida, essa juventude não tem jeito. É importante primeiro a gente colocar o seguinte, quem criou os jovens de hoje é a geração anterior. Então, se teoricamente a juventude estaria perdida, não é só culpa da gente, né? É culpa de quem criou a gente. Né? Mas eu concordo plenamente com o que ele colocou. A juventude hoje é a solução, né, de alguns dos problemas que a sociedade tem. Por quê? Porque se hoje nós estamos passando por algumas problemáticas, a gente precisa incentivar o jovem a mudar a rota do contexto histórico que a gente está vivendo. Então, por isso que a juventude é parte da solução dos problemas sociais. Já que nós estamos falando em solução, a subsecretaria faz parcerias e oferece diversos cursos. Quando a subsecretaria anuncia que tem um curso de capacitação ou empreendedorismo, quem liga interessado? É o pai, a mãe, o avô ou o próprio jovem? É importante quando você coloca isso daí, a gente fazer um resgate também, né? Nós seguimos o Estatuto da Juventude, que tem vários objetivos para a juventude, né? E nós entendemos, conversando com a sociedade, que o maior anseio da juventude hoje é o emprego, né? E aí, quando a gente olhou isso daí, nós vimos que para a questão do emprego era preciso ter capacitação. E aí a gente vem fazendo os cursos de capacitação dentro da nossa subsecretaria. Quando a gente divulga, né, a gente vai sempre em busca do jovem. A gente se questiona onde que o jovem está, na escola, nos terminais, nos pontos de ônibus, na internet também. Mas quando a gente divulga esses cursos, a gente recebe, a maioria das ligações ainda são dos pais, são dos avós, né, escrevendo o seu neto, a sua filha, para participar desse curso, né? Um ou outro que é por iniciativa do próprio jovem. Mas a gente sabe que o jovem que toma a iniciativa de se inscrever num curso é porque ele está muito interessado em se qualificar e aí a chance dele entrar no mercado de trabalho é significativa. E a gente sempre escuta o jovem falando que quer ser ouvido, quer emitir opinião, né? Mas o que ele quer dizer quando ele fala quero ser ouvido? A gente tem aí, olhando esse ano um contexto eleitoral, a gente vê muitos candidatos aí falando sobre o que ele vai oferecer para a juventude, né? Mas a gente vê poucos candidatos trazendo a juventude para perto e perguntando o que ela quer, né? Às vezes a gente sempre tem aquilo que a sociedade quer para o jovem, mas dificilmente a pergunta do que o jovem espera da sociedade. Então é isso que o jovem quer, dizer o que ele espera, dizer o que ele quer, o que é importante para ele no contexto dele. E aí é importante a gente trazer a pluralidade. Por quê? Porque o jovem que foi falado anteriormente, o jovem indígena tem uma demanda e o jovem que hoje está no mercado de trabalho tem outra demanda, o jovem que é solteiro tem uma, o jovem que é casado tem outra. Nós temos mais um vídeo, Ian, que eu gostaria que você acompanhasse, que é da Larissa. A Larissa, ela é psicóloga e está fazendo mestrado em psicologia. Olá, gente. Meu nome é Larissa dos Santos Costa, tenho 24 anos, sou mestranda em psicologia e também sou psicóloga. Bom, falando da juventude como jovem também, eu percebo muito uma negligência em relação à saúde mental dos jovens.
tanto de políticas públicas como da comunidade, né? Sempre taxando de que é besteira, né, de que é frescura, mas não é. Então, eu queria simplesmente, né, falar, a gente tem um olhar assim, atento sobre a saúde mental das pessoas, principalmente dos jovens, né, que é um grupo que está em vulnerabilidade, que está em diversos meios sociais. Então, a gente tem que ter um olhar com mais carinho, né, criando mais áreas de lazer, que isso também reflete a saúde mental dos jovens, espaços coletivos para comunicação. Também quero chamar a atenção para esse tempo de pandemia em que nós passamos. Né? Com esse isolamento, o jovem acabou se isolando mais ainda. E a gente tem que ter uma atenção para o adoecimento mental que pode advir deste momento. Né? Então, pode ter um reflexo tanto na educação, como na comunicação, nas relações sociais, tanto as políticas públicas como a comunidade, os responsáveis, ficar atento para esses comportamentos, esses adoecimentos também que podem estar aparecendo. Bem, Ian, a Larissa falou da questão da negligência com a saúde dos jovens, né? Nós tivemos aí esse período de pandemia, ainda estamos num período de pandemia que ainda preocupa muito essa questão da saúde mental do jovem, né? Que já era isolado, um ser dito isolado, e aí veio a pandemia para isolar mais ainda, né? Na verdade, quando a gente vem falar dessa questão da pandemia, né, ela só aflorou aquilo que já estava na sociedade, né? Que é o problema da saúde mental, né? E o que a pandemia nos mostrou? Que por mais que nós estejamos conectados, né, e aí a gente tem a facilidade das redes sociais de falar com pessoas que a gente não vê há muito tempo, de pessoas que estão longe, nós também chegamos à conclusão que a gente está sozinho, né? Então, é preciso ter um olhar específico para essa questão da saúde mental, porque ela vai desencadear várias problemáticas, né? A gente tem os casos extremos, que são os suicídios, mas a gente também tem, na questão da saúde mental, o jovem que vai para as drogas, o jovem que vai para as bebidas, o jovem que está em depressão, e que a gente precisa resolver todas essas problemáticas. Tem mais um vídeo, viu, Ian, que é do Vinícius, que nós vamos acompanhar agora. O Vinícius, ele é descendente de orientais. Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Vinícius, eu tenho 22 anos, sou acadêmico de Publicidade e Propaganda e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a falta que faz o processo de políticas públicas pensadas na comunidade amarela, que são o nicho de pessoas de descendência asiática ou de linhagem, ou que realmente pessoas que vieram de fora e hoje moram nas nossas terras aqui, no Brasil, no estado, e é uma coisa que faz muita falta, principalmente pensando no jovem, que ainda sofre muito preconceito, sofre racismo e até mesmo a questão do discurso de ódio na internet, e às vezes é coisas que passam por brincadeira e que acaba ficando num nível muito sério. Então hoje eu estou aqui para passar esse recadinho e para pensar um pouco também na comunidade amarela na hora de for pensar em políticas públicas para os jovens. E uma coisa que acontece muito, principalmente na época da escola, é que várias pessoas chamam, né, os descendentes de asiáticos, independente da sua etnia, fala assim, sempre se refere ao Japa, ao China, e não é isso. Somos pessoas, muitas delas são brasileiras, que são apenas descendentes, então acaba sendo uma situação bem chata, que é alguma coisa que a gente gostaria de estar combatendo também. Ian, o Vinícius trouxe a questão racial em relação à comunidade amarela. Como ele disse, eles não gostam dessa questão. Abre o olho japonês, ou China, ou Japa. Falta mesmo políticas para essa comunidade, né? Nós vemos bastante ações em relação aos negros e aos pardos, né? No ano passado, a subsecretaria, no mês do imigrante, nós fizemos um encontro com jovens que vieram de fora, né? Nós temos aí o jovem oriental, nós temos os jovens árabes, né? E além desses fatores, nós temos ainda o jovem que é das comunidades ciganas, os jovens que são ribeirinhos, né? E nós estamos trazendo essas comunidades para a gente discutir aquilo que é o melhor para eles, né? Por quê? Porque esse pessoal já saiu de um cenário, né, está vindo para o nosso estado, para o nosso município, e nós queremos oferecer e recebê-los da melhor forma possível. Ian, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação hoje aqui no SBT-MS Debate. Eu que agradeço o convite, quero aproveitar e convidar toda a juventude do Mato Grosso do Sul para estar participando dos momentos de discussão. Esse ano é um ano muito importante
né? Mas nós temos dentro dos municípios os conselhos de juventude, então é importante que a juventude participe, importante que a juventude participe dos grêmios, dos diretórios acadêmicos. Todo espaço de discussão é muito significativo. Ian, nós que agradecemos. E o SBT-MS Debate se despede hoje com sabor de até a próxima temporada. Nesta primeira série de entrevistas, debatemos sobre questões raciais, comunidades indígenas, tolerância religiosa, mulher, pessoas idosas, comunidade LGBTQIA+, pessoa com deficiência e hoje com o tema juventude. A nossa casa, o SBT-MS, buscou temáticas importantes e que estão aí no dia a dia da sociedade e que muitas vezes não ganham voz com essa liberdade de expressão. Foi uma experiência incrível. Obrigada a toda a equipe que me acompanhou neste desafio. Tchau!